Hoje nós vamos estudar Apocalipse. Não tenha medo desse livro, tá? O nome Apocalipse significa revelação. Apocalipse 12, 17. Diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. O dragão, que é o diabo, a serpente, a antiga serpente, irou-se contra a mulher. A gente já vai entender que mulher é essa. É uma simbologia. Essa mulher representa um povo. E foi fazer guerra ao resto da sua semente. Em algumas traduções diz aos remanescentes. Foi fazer guerra aos remanescentes, tá? Aos últimos que sobraram, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Quem são aqueles que o dragão estava com raiva e persegue? Ele ficou com raiva da mulher. Já vou adiantar aqui, no contexto bíblico histórico, a mulher representa Israel, porque a Bíblia diz que a mulher deu à luz a um filho, e esse filho subiu aos céus e rege as nações com cetro. Esse filho é Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. E essa mulher, quem gerou o Messias para a humanidade, né? Quem deu à luz ao mundo foi o povo de Israel, especificamente a tribo de Judá, tá? Então a mulher representa Israel, gerou o Messias ao mundo, a luz ao mundo, e o inimigo, Satanás, Lúcifer, ficou injuriado e começou a ter ódio da mulher, o povo de Israel, a perseguir. Aí se você pegar o contexto histórico, depois da vinda do Messias, Roma, que estava imperando no mundo inteiro, cada imperador romano era um pior que o outro. Até que chegou um louco, cheio do demônio, chamado Nero, tá? Passou também por Calígula, passou por tantos outros imperadores que deram ordem para destruir Jerusalém, tocar fogo em tudo. E aconteceu isso, até porque estava profetizado. O próprio Messias falou: não restará pedra sobre pedra desse templo. Um dia te cercarão de trincheiras. E aí você vê a ira e o ódio do inimigo transvestido, né, através da ira e do ódio de imperadores romanos, né, que perseguiram, mataram muitos judeus que se converteram ao que nós entendemos como cristianismo, se converteram a Deus através do Messias. E houve uma perseguição enorme. E depois disso, né, houve perseguição aos santos, aos que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo, tá? Inclusive a própria igreja romana, transvestida de igreja cristã, perseguiam aqueles que queriam viver a sã doutrina. Você vai ver no período das trevas, no período da Inquisição, muita gente morreu por simplesmente discordar com que aquela igreja, que estava transvestida, né, de igreja, de religião, mas era o Império Romano. Mudou os tempos, mudou a lei, mudou a contagem da datação dos dias, datação dos meses, datação dos anos. Mudou tudo aquilo que as pessoas antigamente tinham o entendimento real de como era a vontade do Criador. Tá? Os nomes dos dias mudaram, os nomes dos meses mudaram, os princípios, os valores mudaram. E a perseguição continua. Recentemente, no século agora passado, no século XX, você vê, né, a perseguição ao povo de Israel, aos judeus, através do homem chamado Hitler, que matou milhões de judeus simplesmente porque ele não queria esse povo na terra. Não era Hitler apenas, somente, que ele também era um cidadão perverso, psicopata, mas tinha uma cobertura, uma influência maligna. Era o dragão, a antiga serpente, com raiva, com ódio desse povo, que foi o berço, que foi, né, o ventre da humanidade, onde nasceu o Messias, Cristo. O povo de Israel odiado por isso. Por isso que também, em um dos salmos
né, Davi, cheio do Espírito Santo, o rei Davi diz: orai pela paz de Jerusalém. Quem ora pela paz de Jerusalém, quem ora por Israel, está amontoando para si brasas, está agradando ao Pai, porque Israel sempre foi e sempre vai ser o povo amado de Deus, do Criador dos céus e da terra. Por mais que eles façam coisas erradas, às vezes eles são rebeldes, né? Abandonam as leis, abandonam. Até hoje eles não reconheceram o Messias, mas é um povo amado. Tem um tempo e momento marcado para esse povo ser restaurado na sua essência. As promessas do Criador Israel são irrevogáveis. Então você entende aqui que aqui em Mateus está se falando, aqui em Apocalipse está se falando que essa mulher representa quem? Israel, que deu luz ao Messias. Mas só que o dragão, não podendo destruir esse povo, porque esse povo tem a marca do Criador, tem a mão de Deus em favor dele, Deus protege o povo de Israel. Veja que é uma nação pequenininha, vê lá no mapa, uma nação pequenininha e ao redor de inimigos. Não tem um vizinho de Israel que não quer a extinção de Israel. Quantas foram as guerras e batalhas que tinha um punhado de judeus, de israelitas ali, e tinha um exército enorme, e o povo de Israel venceu, está até hoje lá, firme e forte, porque Deus é com eles. Mas o dragão, não podendo prevalecer contra Israel, foi perseguir quem? Os remanescentes, os restantes da semente da mulher. Quem são estes? É o verdadeiro povo de Deus. É o povo que ele ama, é o povo que ele olha para a terra, né, e tem prazer nesse povo. Aí hoje você vê muita gente dizendo: Deus está aqui, Deus está ali. Essa igreja que é a igreja verdadeira, essa igreja que é a igreja de Deus, essa igreja que é a igreja que vai para o céu. Mas aqui está a identidade, a marca, o certificado do verdadeiro povo que Deus ama. Independente do nome que se dá a esse povo, igreja, congregação, enfim, independentemente. Este povo, ele tem duas características importantes. Eles guardam os mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Quem hoje se importa com os mandamentos de Deus? Quem hoje se preocupa em guardar os mandamentos de Deus? Quem sabe os mandamentos de Deus? Vamos falar só dos 10. Dos 10, que muitos dizem que são 10 mandamentos de Moisés. Não, Moisés foi só um intermédio, um sacerdote que Deus levantou para promulgar, para anunciar, para revelar ao mundo o que o Criador dos céus e da terra gosta, ama, quer. O povo de Israel não recebeu os mandamentos só para eles. Eles receberam os mandamentos para eles serem santos, santificados, mas para serem um povo sacerdotal. Ou seja, eles foram levantados por Deus para anunciar ao mundo a salvação. E para levar ao mundo a santificação. Para levar ao mundo o caminho para estar com Deus. Mas os mandamentos não é algo privado do povo de Israel. Os mandamentos foi confiado a eles para que o mundo soubesse do Criador dos céus e da terra, o mundo glorificasse. Eles cumpriram boa parte desse papel, dessa missão, principalmente o Messias, né, que é um judeu, que é um israelita, mas aqui está falando que os remanescentes, os restantes desse povo, os que foram frutos, né, desse povo, quem são? Todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Não adorarás outro Deus diante de mim. Idolatria é um pecado de morte. Quando você idolatra alguém ou algo, você está colocando algo mais importante do que o Criador do céu e da terra na tua vida. Às vezes a pessoa nem percebe que ela ama às vezes mais uma coisa do que o próprio Deus. Que ela ama mais alguém falho, sujeito a tantas coisas, inclusive traição, do que o próprio Criador, que deu seu Filho para que nós não pereçamos. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de esculturas, nem nada semelhante no céu, nem nada semelhante na terra, nem debaixo da terra. Não façais
imagem de escultura. E isso foi o que Deus disse: quem me ama, quem guarda os meus mandamentos, não faz e nem se prostra, nem se relaciona com nenhuma imagem de escultura, segundo o mandamento. Quem se interessa por isso? Quem se importa com isso? Às vezes a pessoa não tem uma imagem de um santo, uma imagem de um Buda em casa, mas quase adora a imagem, uma foto de uma pessoa amada. Tem gente que adora um carro. Quando vê a imagem de um carro, eita, coração acelera, a pessoa faz tudo para ter aquele carro. Isso é uma adoração, isso é uma idolatria. Tem gente que adora a imagem de uma casa, tem gente que adora a imagem de um vestido, tem gente que adora um artista, um cantor, um filme. Então essa é a vontade do Senhor. Segundo mandamento, o diabo, é verdade, isso não pode ser escondido, o diabo odeia quem guarda os mandamentos. Por isso que a vida é mais difícil. Mas Cristo diz: tem bom ânimo. Alegrai-vos quando vos perseguirem, vos humilharem, quando vocês passarem por situações difíceis, por amor de mim, porque você guarda os meus mandamentos, guarda tudo que eu falei. A vida vai ser difícil para essas pessoas, sim. O diabo vai odiá-las, sim. Ele vai querer perturbar, sim. Mas Deus há de agir em favor destes que guardam os mandamentos dele e o testemunho do seu Filho. Pode não ser hoje, amanhã, mas o Senhor honra aqueles que o honram. E hoje em dia, muita gente não está interessada em honrar ao Senhor, em amar ao Senhor. E amar ao Senhor não é um sentimento, é uma atitude. Que atitude? Obedecer o que Ele diz, o que Ele quer, o que Ele deseja. Então, como eu falei, o estudo de hoje é simples, mas ele faz toda a diferença. Porque se a gente não tiver o temor a Deus, se a gente não se reconhecer como esse povo, que a partir de hoje você possa se reconhecer: eu sou um remanescente, o diabo me odeia, mas Deus me ama. Se o Senhor é por mim, porque eu busco lhe agradar, busco amá-lo, se o Senhor é por mim, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aí você tem fé, você tem força, você tem ânimo, você conhece a verdade. Eu sei porque as coisas são difíceis, eu sei porque tem levantes contra mim, porque eu quero amar a Deus, eu quero guardar os seus mandamentos, eu quero fazer a sua vontade. Eu sou um remanescente, eu sou um perseguido, mas não coitado, porque o Espírito de Deus habita em mim. Você precisa fazer essa conexão, essa ligação com as Escrituras sagradas, com o seu dia a dia e com as vitórias que você vai ter. Porque elas estão ligadas ao quanto você está ligado a Deus. E o que te liga a Deus é Cristo, mas Cristo, bem aqui no livro de Apocalipse, está dizendo, revelando para o João, o apóstolo João: ei, manda uma carta aí e fala que o inimigo persegue, odeia aqueles, os santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14 e versículo 12. Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Se identifique com isso. Você é um remanescente. Eu me considero um remanescente. O restante, o que sobrou. Muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu te amo, aquilo, outro e tal. Mas o que identifica se um homem, uma mulher, filho de Deus, de fato é legítimo, se é um remanescente, é se o diabo não gosta de você. Coloca isso no seu coração. Se você é uma pessoa de Deus, o diabo não gosta de você. E agora, o que eu vou fazer com isso? Alegre-se. Porque o diabo pode não gostar de você, ninguém pode gostar de você. Todo mundo pode ser contra você. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Tudo está contra nós, mas Deus te ama. Por amar a você e por você amar o Senhor é que vem essa onda de ódio. Parece que tudo é mais difícil, mas a vitória é certa. Como ele diz aqui. Bem-aventurados, porque serão consolados. Tá? Então, esse estudo de hoje é para você se identificar. Quem é você? Você é um mero frequentador de congregações? Você é um evangélico? Você é um crente? Eu quero ver você como eu me vejo, como a Bíblia mostra quem somos. Nós somos os remanescentes, nós somos os sobreviventes da fé. E o que nos mantém de pé em Deus é porque a gente guarda os seus mandamentos e o testemunho de Cristo. Busque ser reconhecido não pelas coisas que você tem, nem o que você deixa de fazer, ter e fazer também, mas por ser um remanescente, por ser uma pessoa que não abre mão dos mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. E os demais mandamentos? 3. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quantas pessoas invocam a Deus, vão fazer campanhas, cultos, orações
para resolver demandas da carne, para resolver demandas que não tem nada a ver com o Senhor. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. A gente pede para Deus mandar o ônibus que está atrasado. A gente pede para Deus, né, fazer com que a televisão pegue. A gente pede para Deus. A gente envolve Deus, o Criador, em coisas tão banais, tão vergonhosas. Parece coisa de criança. Eu me lembro quando eu era criança, jovem, adolescente, eu ficava pedindo para Deus fazer a meninazinha da sala gostar de mim. Deus não leva em consideração porque a gente era criança, mas agora já adulto, não honrar o nome do Senhor, tá? Não honrar o que representa Ele, não pode. É um mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento, esse quarto mandamento aí, né? É o terror de muitos dos crentes. Lembra do dia do sábado para o santificar. Separa esse dia, que em 6 dias eu criei os céus e a terra e no 7º eu descansei. Aqueles que me amam, aqueles que se importam comigo, aqueles que me consideram como seu Deus, vão lembrar desse dia. É dia de descanso. Mas o descanso o quê? O descanso da alma, da mente, da vida. É o dia das pessoas não ficarem devoradas, pensando, preocupadas com dinheiro, com o dia de amanhã, com o trabalho. É o dia de nós reconhecermos, né, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todo mundo tem o seu dia, não tem? Todo mundo tem o seu aniversário, todo mundo gosta de ser lembrado do dia do casamento, né, aniversário de casamento. Mas Deus, o dia de Deus, o dia do Senhor, Ele separou. E não tem a ver com a lei. Muitas pessoas, não estão nem aí para o dia santo do Senhor. Nem tem a preocupação de orar a Deus. Senhor, me explica, me mostra, Pai, como Tu queres que eu santifique esse dia. Porque o Senhor disse que se importa. E o diabo odeia quem guarda, né, o sábado. O diabo odeia quem não toma o nome do Senhor em vão. O diabo odeia quem não se prostra nem adora outros deuses. O diabo odeia, ele não gosta dessas pessoas. Ele não gosta de ti, ele não gosta de mim. Por causa disso, está escrito. E o dragão, né, tá aqui, e o dragão está perseguindo. Perseguição é sinal do amor de Deus na tua vida. Se alegre. Gente, esse estudo de hoje é para você se alegrar por ser odiado pelo diabo. Porque o amor de Deus vai triunfar na tua vida. Não só a misericórdia e a graça que te trouxe até aqui. Por isso que a gente tem o que a gente tem hoje. Mas o amor ainda vai se manifestar. Não somente quando você se firmar, não ficar mais oscilante, não ficar mais assim, mas se eu fizer isso, pare de ter medo do diabo. Pare de ficar com medo do ódio dele. Se alegre com o amor de Deus. Até porque Salomão diz, de todas as coisas que se ouviu, teme a Deus e guarde os mandamentos. O homem mais sábio do mundo falou isso. E a gente fica querendo ouvir o quê? Né? Ajuda, mensagem de autoajuda, motivacional. Não, a Bíblia já é o suficiente. Você é um remanescente. Você é odiado pelo diabo, porque você tem um compromisso com os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Leve a sério tudo que Cristo falou. Leve a sério os mandamentos de Deus. Você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Tá? E é uma das coisas que a comunidade Nova Aliança tem buscado, até mesmo para que o ministério Plenitude de Vida venha viver a glória da última casa, com poder e grande glória. Nós não podemos fingir, brincar de ser crente, de ser um ministério. Não, uma vez levantado o ministério, ele faz proezas, ele opera sinais, maravilhas. Ele sacode reinos. Eu já vejo a hora quando a plenitude, o ministério Plenitude, com seus profetas consagrados, apóstolos, com os dons do Espírito Santo em plena manifestação. Nós vamos sacudir a cidade, nós vamos sacudir o Estado, nós vamos sacudir o Brasil. Não porque a gente é alguma coisa, porque é Deus operando em nós. Mas enquanto esse momento não chega, o que nós devemos fazer? Perseverar em guardar os mandamentos e os ensinos de Cristo, levar a sério, e aí vai se cumprir o que Cristo prometeu. E aquele que me ama, João capítulo 14, foi ministrado domingo agora, né, no encontro da comunidade Nova Aliança. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos e o meu Pai o amará e nós nos manifestaremos a Ele. Espere a manifestação do Senhor, seja fiel, Ele vai honrar, permaneça firme, ainda que o diabo te odeie, ainda que tenha pessoas que te odeiem, porque você não é do mundo, você não alimenta a carne, você é um homem, uma mulher de Deus, alimenta o Espírito, você vence o pecado. O diabo te odeia por isso, o diabo te odeia quando você ora.
quando você resolve as coisas em oração, quando você paga o mal com o bem, ensinamentos de Cristo, quando você abre um jejum por uma causa, principalmente envolvendo pessoas, envolvendo a paz, a justiça, a manifestação. O diabo odeia esse povo, o diabo te odeia, mas o amor de Deus é maior, tá bom? Porque você é um remanescente. E aí você viu o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás nada, né, do teu próximo, não adulterarás, não darás falso testemunho. Quem é remanescente não mente, quem é remanescente não rouba, não precisa tirar nada de ninguém, nem um centavo. Quem é remanescente é fiel com o cônjuge, é fiel com as pessoas, é fiel com os compromissos, não adultera, não se prostitui, não fica desejando as coisas dos outros. O Espírito de Deus nos satisfaz. Amém? Esse é o estudo de hoje. Guarda isso no teu coração. O diabo nos odeia. Você tem que saber lidar com isso. Tá bom? Não tem como agradar a todo mundo, não. Você amanhece, você acorda e vai dormir com alguém te odiando. Com alguém assim, não indo com a tua cara, com você. Mas por outro lado, tem um reino gigante, enorme, poderoso, em favor daqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Deus. Hoje você viu que é maravilhoso ser odiado pelo diabo, porque é um sinal de que você anda com Deus, tá bom? Mas eu vou terminar o estudo com essa leitura aqui, pessoal, ó, para você guardar no seu coração. Romanos capítulo 8, 31, para a gente terminar. Que diremos, pois, sobre essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? A gente às vezes fica com medo dos homens, com medo das reações das pessoas, com medo de alguém. Quem tem o poder para tocar naqueles que Deus ama? Tá? Quem? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Você já tem passado tribulações? Mas isso aí não é maior do que o amor de Deus. Não é. Isso aí são só resquícios do ódio do dragão. Porque você decidiu guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. Você decidiu fazer parte de um povo diferente, fazer parte dos remanescentes. Você não é qualquer um. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia ou a perseguição? Isso tudo a gente sofre, faz parte. Ou a fome. Não tem aqueles dias de aperto, você abre a geladeira, não tem nada. Quem vai nos separar? A fome vai acabar com o nosso amor para com Deus, ou o amor dele para conosco? Ou a nudez? Não tenho o que vestir, eu faz tempo que eu não faço uma compra, Deus não me ama, eu vou desistir da fé porque eu nunca mais fui no shopping. É isso? Ou o perigo, ou a espada. Isso aqui vai nos separar? Vai anular o amor de Deus por nós? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, somos remanescentes, somos o povo obediente a Deus, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem os momentos que você está lá em cima, nem os momentos que você está lá embaixo, nem na depressão. Profundidade aqui representa lugar baixo, depressão. Você está caído lá no fundo do poço. Nem isso, nem alguma outra criatura poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Yahushua HaMashiach. Amém? O inimigo nos odeia, mas o amor de Deus é maior. Ele há de triunfar. Persevere, permanece firme e vai ser uma grande bênção. Tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Até o nosso próximo estudo, live. Que o Criador abençoe a todos. Tenha uma boa noite e tchau.